em ter todos vocês conectados nessa manhã de hoje, onde a cada dia mais conscientes que somos esses Espíritos de Deus, que somos essa centelha divina de amor, e que a cada dia mais, com nossa tarefa, com os recursos, com os atributos, com os recursos divinos nos concedidos, a cada dia mais, expandimos como criaturas de Deus em evolução. Que todos recebam aí, então, o meu abraço, a minha alegria, a minha gratidão. Por ter todos vocês em mais essa manhã de hoje. Essa manhã, como quase todas as manhãs, mas a cada uma tem a sua característica de especialidade. Especialmente nós que estamos aqui reencarnados no Brasil, onde desfrutamos, como todos os ciclos da nossa vida, do outono, que é esse vento, essa brisa refrescante e esse sol de raios acolhedores a alimentar os nossos corações. E conscientes que somos, que nós nos alimentamos reciprocamente. Que a cada manhã que nós nos unimos com esse propósito de juntos podermos compreender nós mesmos melhor, podermos entender qual é realmente a proposta divina para todos nós aqui. E não tem como nós iniciarmos os nossos encontros se não for buscando o modelo, o guia, o farol das nossas vidas, o espírito de envergadura, de amor suficiente para aglutinar a matéria, dar formatação à nossa escola planetária, e que no momento oportuno aqui reencarnou conosco para exemplificar as leis divinas que regem esse universo infinito. Então não tem como nós começarmos as nossas manhãs se nós não buscarmos o coração magnânimo e misericordioso do nosso Mestre Jesus, que aqui ombreou conosco, experienciando um mundo de prova e de expiações, como todos nós, sem nenhuma exceção. E quando aqui esteve conosco, dentre de tantos exemplos e recomendações, né, uma delas foi que quando nós estivéssemos juntos, mais que um, com o propósito divino desse caminho de aprendizado do amor, ele estaria presente no meio de nós. Então, amados, que todos em todos os lares sintam em seus corações o envolvimento e o amor desses benfeitores amigos, esses prepostos de Jesus, que com esse amor e essa bondade envolve todos os nossos corações. E Jesus, amado Mestre, se conosco. Em primeiro lugar, Jesus, gostaríamos tanto que formasse de todos os nossos corações conectados um fluxo energético de amor, que fosse até o seu coração magnânimo, em reconhecimento e gratidão, Jesus, por tudo nas nossas vidas. Pela oportunidade bendita da reencarnação, pela ambientação reencarnatória, por todos os atributos que trouxemos, por todos os recursos que é nos concedido todo dia, infinitamente por amor. Como, por exemplo, Jesus e amados irmãos, o ar que respiramos, a atmosfera energética que estamos envolvidos, o fluido cósmico divino que impregna todos os tecidos do nosso ser espiritual e nós que estamos com o corpo material. Todos nós estamos imersos nesse fluido cósmico do amor.
E aí, Jesus, é por isso que aqui estamos juntos. Benfeitores amigos, espíritos bons, ajuda-nos para que possamos, Senhor, termos lucidez de trabalhar na nossa intimidade, termos a força de vontade, o desejo de modificar ainda sentimentos, impulsos, vontades que insistem, Jesus, a fazer parte ainda das nossas criações mentais, impulsividades ainda que vence ainda o nosso propósito, o nosso desejo de não mais pensar dessa forma, de não mais responder dessa forma, de não mais fazer dessa forma. Mas ainda, Jesus, quando menos nos esperamos a nós, repetindo as mesmas ações, temos as mesmas condutas, Senhor. E quão grande é essa luta na nossa intimidade, porque a cada dia temos compreendido melhor o que nós temos que fazer com o que sentimos. Em muitas das ocasiões, Senhor, ainda não conseguimos fazer como gostaríamos. Também, pelo menos estou falando por mim, pela tremenda dificuldade que ainda carrego com sentimentos e vontades que eu não desejo e não quero mais ter. Por isso, Senhor, ajuda-nos, Jesus, a fazer cessar em nós, em definitivo, a crítica, o julgamento, a impulsividade, a intolerância, a incompreensão. Ajuda-nos, Jesus, para que o seu amor governe os nossos atos, para que a cada dia, a cada instante, possamos, Senhor, sermos mais amorosos, mais compreensivos, mais pacientes, mais tolerantes, mais bondosos. Enfim, ajuda-nos, Jesus, para que com o nosso esforço, com o suor das nossas testas, com o nosso propósito de servir mais, amar mais, ajudar mais, compreender mais, possam realmente, a cada dia, adquirir força na nossa intimidade, porque já compreendemos, Jesus, com o seu exemplo, que o alcance da felicidade sem mescla, do amor sem mescla, não tem outro caminho, Senhor, a não ser aquele que o Senhor nos exemplificou, a caridade e a doçura. Ajuda-nos, Senhor, para que onde estivermos, com quem nos encontrarmos, que seja por um segundo apenas, que possamos, Senhor, sermos o seu instrumento de levar os estímulos da esperança, da bondade, do amor, da compreensão, do perdão, da tolerância. Porque só assim, Jesus, conseguiremos, em definitivo, ir construindo esse reino divino de amor e de luz na intimidade dos nossos corações. Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que assim seja, ó Senhor Jesus. Oh, meus amados, aqui estamos juntos novamente. E, como sempre, temos estudado aí nos últimos encontros sobre a estruturação, o propósito divino da reencarnação. E como temos a recomendação do nosso diretor espiritual, do nosso pequenino núcleo de amor e luz,
nosso pequeno núcleo de amparo e assistência aos corações aflitos que nos procuram e também o maior recurso divino aos nossos corações, que por misericórdia e amor de Jesus e do professor Eurípides, temos a oportunidade bendita nesta encarnação de fazer parte dos seus tutelados. E a recomendação de Eurípides Barçanufo e sua equipe generosa é que sempre façamos uma breve leitura da nossa conectividade do Evangelho de Jesus, segundo as orientações da nossa doutrina de amor e de paz e de luz, a nossa doutrina espírita. E, como sempre, né, nós comentamos que quando nós procuramos ler uma página com o propósito do aprendizado, sem colocar pré-requisitos, sem colocar preconceitos, com a nossa mente aberta, temos, por recurso divino, a oportunidade de estar em sintonia com quem escreveu. Não só ligado pelas letras, mas sim pelos sentimentos que compõem todas as letras. E nós aí estudando, então, como nós comentamos muitas vezes, né? Cada capítulo desse evangelho aqui nós podemos estudar o ano inteirinho, né? Que ainda nós não daríamos conta de compreender a profundidade. E então nós continuamos, como nós estamos falando de reencarnação, e ninguém pode ver o reino divino se não nascer de novo. Quando Jesus, então, chancelou, né? Mostrou que ele nasceu de novo e chancelou que era o único recurso aqui, na nossa escola planetária, no nosso estado evolutivo, entre o infinito das galáxias, desse mundo infinito que nós não conseguimos compreender, né? Então, hoje, né, inclusive, iremos ler, então, o item 18, né, que intitula o seguinte: os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, quem ainda, na sua intimidade, não despertou para o Espírito Divino que é, e que ainda, devido a todas, vamos dizer, a todos os estímulos ao longo dos milênios, e que nesse aprendizado, porque o planeta Terra, temos consciência, que é um mundo de prova e de expiações, e que tem, então, espíritos de todos os níveis evolutivos, né? Porque temos aprendido também que a lei divina é a lei de cooperação e a lei de amor. E ainda aqueles que acham que é impossível você adquirir um novo corpo, ou seja, ainda muitas, vamos dizer, ainda muitos estudos, muitas filosofias que diz que a vida aqui é apenas uma só, ou você vai definitivamente para o reino do ouro e da luz e fica lá tocando harpa e ouvindo, ou você vai definitivamente para um ambiente difícil, um inferno e tudo mais. E aí, então, para que nossa reflexão, para nós dar uma pequena lida no capítulo, né? Imaginem nós aqui que estamos conectados pelos laços consanguíneos do amor, ou por espíritos ao qual nós temos extremada afeição, carinho e afeto, e que, deixando o corpo, acabou. Nós não encontraríamos mais, porque, de repente, nós nem teríamos recursos para estar no mesmo lugar, lá nos castelos de ouro, ou lá no fogo do inferno, né? Vocês já pensaram o quanto isso é desesperador? E aí, por isso, então, que disse, né? A reencarnação, ela fortalece os laços do amor. Claro, já temos estudado também que a reencarnação também vem fortalecer e modificar e renovar os traços, as referências energéticas que ainda não são do pleno amor. Então, vamos dar uma lidinha aqui rapidinho. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e reapertados. É o princípio oposto que os destrói.
Veja bem, os espíritos formam no espaço, ou seja, no plano espiritual, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Amados, só uma reflexãozinha aqui, né? Somos conscientes, segundo o nosso professor Eurípides, que no ano de 2010, a população da nossa escola planetária era aproximadamente em volta de 30 bilhões de espíritos. E conscientes, que aí nós temos aqui no plano físico, vamos dizer assim, né, o censo demográfico da escola planetária, ao qual nós estamos aí com uma faixa de 8 bilhões de espíritos encarnados. Então, nós temos 22 bilhões de espíritos fazendo parte da atmosfera psíquica do planeta. Nesse outro plano, não no plano físico ao qual nós estamos com um corpo com essa densidade. Quantas populações, quantas, vamos dizer, cidades, quantos ambientes? E como é que isso é formado? Então, ele disse, né? Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pelas semelhanças de inclinação. Então, agora já deu o tom para mim aí, que se eu desencarnasse hoje, para que local, para que ambiente eu iria? Quais são as minhas inclinações? Quais são os desejos íntimos que eu mantenho? Sou paciencioso, sou amoroso, sou dócil, sou compreensivo. Estarei ligado. Mas ainda não. Sou crítico, sou julgador, sou intolerante com as faltas dos outros, sou exigente, sou cobrador. Estarei no ambiente fluídico energético com essas semelhanças de inclinações. E continuando, esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação não os separa, senão momentaneamente. Ou seja, né, quando desencarnamos, devido à densidade do nosso corpo energético ficar totalmente diferente, né, do nosso corpo físico, que é a matéria que vai se decompor, nós, então, nos uniremos por essas semelhanças. Estaremos, se somos bondosos, compreensivos, estaremos ligados aos espíritos amorosos, que têm as mesmas sintonias, né? Então, e não separa, senão, vamos dizer assim, que a cada dia mais nós vamos compreender que não existe separação em nenhuma, né? Mas ainda devido às barreiras energéticas, aos sentimentos, momentaneamente, então, de repente, nós ficamos separados. E aí, continuando, né? Porque depois da sua entrada no mundo espiritual, se reencontra com os amigos ao retorno de viagem. Frequentemente mesmo, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família. Amados, para nós ir já indo para o nosso assunto da reencarnação. Todo aí com as suas idades, aí, digamos assim, né? Eu aqui com o meu 63 nessa oportunidade reencarnatória. Mas, digamos, há 70 anos atrás, onde eu me encontrava? Eu não tinha esse corpo, não chamava Juscelino, mas eu já existia como Espírito de Deus. E todos vocês aí, onde vocês se encontraram? E aqui ele já deu uma pista, né? Frequentemente, mesmo, ele se segue na encarnação, ou seja, quem nós estamos juntos, já havíamos combinado o nosso plano lá, e aqui tivemos um novo corpo e estamos juntos novamente. Onde se reúne numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Depois de cada existência, deram um passo
a caminho da perfeição. Cada vez menos ligado à matéria, sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada. Não é perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que nenhum atentado sofra a mútua afeição. Então, meus amados, como compreender, então, né, o Espírito Divino que somos, o propósito da nossa reencarnação? Temos aí, ao longo dos domingos, né, procurado trazer conceituações, entendimentos dos propósitos da reencarnação, do trabalho, porque a reencarnação, até o presente momento, nesses domingos que nós estamos estudando. Bom, primeira coisa, né? É lei divina desse universo infinito. Nascer, morrer, renascer, morrer ainda e progredir sempre. Essa é a lei. Já entendemos isso. Já temos compreendido que o propósito da reencarnação é renovação, é mudança de campo vibratório energético, é transformações de sentimentos. E pelas leis divinas do amor também é que todos nós estamos entrelaçados e todos nós estamos imersos no fluido cósmico divino do infinito amor, da infinita bondade, da infinita misericórdia de Deus, nosso Pai. Então, reencarnação também nós temos compreendido que é cooperação. E os propósitos, então, da reencarnação é mudança, renovação. Então, meus amados, vamos agora, então, tentar trabalhar um pouco mais desse mecanismo, porque eu acredito que com o infinito amor de Deus, o nosso Pai, e com o amor de todos os corações conectados conosco, essa centelha divina está desabrochando, que é a compreensão que só o amor e a bondade é que consegue nos transformar, que consegue nos renovar. Mas isso nós já sentimos. Mas como que isso é elaborado? O que é a espiritualidade? O que o nosso professor Eurípides, com a sua estruturação dessa pedagogia do amor, da evangelização dos nossos espíritos divinos, de fazer tocar o campo mais íntimo dos nossos espíritos, na compreensão, então, da estruturação de um planejamento reencarnatório. Como que isso se dá no plano divino? Porque Jesus disse, ninguém verá o reino divino se não nascer de novo. Mas vamos tentar, então, nessa manhã de hoje, tentar trazer alguns conceitos que acredito que talvez até todos já tenham, mas se já tenham, vamos, digamos assim, revivenciá-los, fazer com que essa compreensão não mais fique na compreensão, mas que ela passe a fazer parte dos nossos pensamentos e das nossas ações. Que essa compreensão passe a balizar as nossas escolhas. Que essa compreensão passe a dilatar o nosso olhar para quem está conosco. Para a família consanguínea, para a sociedade, para o Estado, para o país e para o planeta. Que não fique mais apenas no campo da compreensão, mas que passe, então, que é, amados, a proposta divina do terceiro milênio, a era do Espírito Imortal. E aí, preciso dizer aqui, com a concordância dos Espíritos bons que nos ajudam, é que nós temos, além do compromisso reencarnatório, da renovação de sentimentos com os Espíritos que estão conosco, amados, nós temos uma responsabilidade a mais. Nós temos a responsabilidade. Nós que estamos agraciados por essa compreensão de sermos
instrumentos de renovação e de mudança, ou seja, instrumento de estímulos concretos pelas nossas ações, pelas nossas condutas, pelo nosso procedimento. Nós temos o compromisso no nosso projeto reencarnatório de sermos esses estímulos de amor e de esperança. Jesus conta conosco, que nós que estamos compreendendo isso com essa clareza, que onde estivermos, que luz, amados, mesmo da cabecinha de um fósforo, de uma vela, luz é luz. E que então, onde nós estivermos, mesmo seja do tamanhozinho de uma luz, de um fósforo, mas onde estivermos, nós teremos que ser essa luz. E como é que isso se estruturou para esse novo corpo agora, para esse caminho de agora? Amados, estruturalmente, vamos dizer, é algo muito complexo que eu nem tenho entendimento suficiente. Me perdoe aí a minha pequenez para esclarecer assunto de tamanha envergadura. E que todos compreendam que eu sou apenas um instrumento de esclarecimento, que eu ainda preciso construir no meu íntimo esse verdadeiro amor. Mas a estruturação do projeto encarnatório, então, inclusive alguém que quiser ter uma ideia melhor, onde Emmanuel, Chico Xavier e André Luiz, no livro Missionários da Luz, capítulo 12 e 13, a reencarnação de Segismundo como filhos de Adelino e Raquel. Então, como é que é estruturado? Então, primeira coisa é nós já termos feito ações, já estarmos em condições, já termos lucidez como Espírito Divino, de poder participar, e todos nós, segundo os benfeitores que me ajudam, todos nós conectados conosco, aqui tiveram a condição de participarem na elaboração dos seus projetos reencarnatórios. Desculpa assim, brincando assim. Demos pitaco em tudo lá na hora da elaboração do nosso planejamento reencarnatório. E espíritos amorosos e bom agora que estão em cada lar, acompanhando com cada um quais foram os pedidos. Isso aqui foi você que pediu, isso aqui você pediu, mas nós não podemos conceder. Mas digamos assim, então, como é que começou essa elaboração? Então, pega-se, porque nós somos esse ser espiritual, que todos os corpos que tivemos, todas as nossas ações, todas as nossas condutas, estão gravados na nossa consciência espiritual. E que para uma reencarnação é estudado desse componente vibratório, desse ser espiritual que eu sou, o que é que eu ainda carrego em termos de sentimentos que estão desalinhados com o código divino que já existe desde quando eu fui criado. Quais são os sentimentos que têm me dificultado eu renovar e eu não renovando tem me dificultado eu a caminhar pelas leis divinas que regem esse universo, essa evolução dessa construção do reino divino e do amor. Então, a primeira estruturação é, observa-se, então, lógico, dentro aí de alguns milênios, as minhas reencarnações e o que é que eu, a cada reencarnação, incorporava de valores, de princípios de amor ao meu espírito imortal. E aquelas ainda, que lógico, estamos conscientes, saímos lá dos outros reinos, passamos pelo reino do animal irracional, entramos no reino do animal racional, e ainda carregamos os instintos, ainda carregamos as impulsividades do animal irracional. E
nós vamos burilando através de nascer de novo, novo corpo, nova oportunidade, esse aprendizado do amor. Então, observa, talvez, por exemplo, que desde do século II, lá eu encarnado, lá no ambiente, vamos falar no Oriente, depois, vamos dizer, eu no século XIV, por exemplo, né? Reencarnado lá em Roma, no Império Romano, aí eu lá no século XVII, eu encarnado lá em Paris, e assim sucessivamente, né? E observa, então, que tipo de sentimento é que vai ser, digamos, entre todos que eu ainda carrego, qual que vai ser a estrutura que eu vou vir aqui para renovar. Então, esses benfeitores amigos, esses espíritos bons, estudam conosco e, inclusive, permitem, dentro da nossa condição evolutiva, que está tudo gravado na nossa memória, as nossas ações, permitem até que, entre aspas, o que às vezes aqui na parapsicologia dá um nome-se de regressão, né? É eu consciente aqui, ter consciência, por exemplo, de encarnações anteriores. E espiritualmente, quando eu, com um corpo um pouco mais sutil do que esse, consigo com mais facilidade e ainda dentro daquilo que eu consegui, eu dou conta de saber o que é que eu já fiz. E baseado em tudo isso que eu já fiz, com as pessoas que eu fiz, com as experiências que eu convivi, com os relacionamentos que eu tive, né? Qual que é o sentimento que eu vim aqui para renovar? Esse é o estudo que é feito antes de nós começarmos a elaborar o corpo que nós vamos precisar ter aqui. Então, nós denominamos isso, a pedagogia do estudo de Eurípides Barçanufo, chama-se o estudo da nossa anterioridade. Então, a nossa encarnação é baseada na minha anterioridade. E, abrindo parênteses, então, aqui, a minha próxima encarnação está sendo baseada nessa anterioridade que eu estou experienciando agora. Então, eu estou aqui com um plano que eu elaborei, e pelo aquilo que eu estou fazendo, vai ser estrutura para eu elaborar um novo plano. Então, digamos, simploriamente, novamente eu falo, me perdoe, eu não tenho entendimento profundo sobre isso. Não tenho conhecimento mais profundo sobre isso. O que eu já consegui compreender até agora é o que eu estou dividindo, que todos aí têm na literatura da pedagogia do professor Eurípides Barçanufo. Então, bom, baseado nesses sentimentos que eu preciso renovar, então, dentro do nosso planeta reencarnatório, tem os itens: injunção reencarnatória, compromissos reencarnatórios, vetores reencarnacionistas, fato do espírito, que nós vamos tentar, então, falar um pouco de cada um, para que realmente, volto a falar aqui, para que esse entendimento faça com que eu renove aonde eu estou, como eu tenho pensado e feito as coisas. O que é que tem sido e o que eu vou eleger como mais importante nessa minha encarnação que eu estou agora. Baseado nisso, então, começa-se a primeira injunção reencarnatória. Qual que é a primeira? E o que é injunção? Perdoe, mas o pessoal aí do direito, aí, né, vamos supor aí, que das leis, que injunção é uma obrigação. Então, isso aí, vamos dizer assim, é uma obrigação. Está imposto. De acordo com o meu planejamento encarnatório, a minha primeira injunção reencarnatória, para que eu possa receber os estímulos que, no meu corpo perispiritual, como espírito divino, o que é que de células que vão ficar latentes, de sentimentos que não se manifestarão com essa encarnação, mas os sentimentos que serão manifestados com o novo plano que eu estou fazendo, reencarnatório. Em que ambiente eu necessito, na crosta da nossa escola planetária, onde nós vivemos aqui com esse nível de corpo vibratório aqui na crosta, porque tem diversos níveis, centenas de níveis de vibração que o fluido cósmico divino compõe, em que local, em que ambiente da crosta do planeta que eu necessito reencarnar
para que eu possa receber os estímulos, desde os estímulos da natureza, dos estímulos dos costumes, dos estímulos das filosofias, da forma de viver, e vai mais me ajudar a eu renovar os sentimentos que, dentro do estudo da minha interioridade, está em consonância, está de acordo com o que eu preciso receber. Nesse primeiro, amados, nessa primeira injunção reencarnatória, vamos fazer uma reflexão. Lembrando do nosso Mestre Jesus, o seu pedido, o que precisava para ser feliz aqui, encarnado no planeta de prova e de expiação? Lógico, relativo à felicidade do planeta. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, eu, a cada manhã, eu tenho esse sentimento. Isso em mim faz parte das criações mentais, do campo vibratório energético que eu possuo. A minha atmosfera psíquica é impregnada com esse campo vibratório que existe no fluido cósmico divino, ao qual eu dou sintonia, que eu, então, reencarnei no melhor ambiente. Isso vai mudar agora a minha vida, eu compreendendo isso. Que foi escolhido, digamos, o infinito amor, o melhor ambiente ao qual eu deveria estar aqui com o novo corpo. E aí, amado, nós fazemos essa reflexão. Por que, então, que alguém necessita ter uma encarnação, estar com o seu corpo novamente, em um ambiente, nos costumes, na filosofia, na forma de viver, em Londres? Por que alguém necessita estar num ambiente geológico? Porque cada ambiente tem, pela própria natureza divina da nossa escola planetária, dos ambientes, os elementos que compõem a matéria, tem o seu campo fluídico energético. Por que, então, que alguém necessita ter um novo corpo, estar de novo com costumes e tudo mais na Síria? Outros nos Estados Unidos, em Nova York, na Flórida. Outros lá na Coreia do Norte. Outros na China. Mas nós tivemos a misericórdia de estarmos reencarnados na ambientação reencarnatória do Brasil. O coração do mundo, a pátria do Evangelho, onde o Divino Mestre transplantou o Evangelho da Palestina para o solo do Cruzeiro, o gigante de amor e luz das Américas, o nosso Brasil. Todos nós, a cada manhã, vibra em nossa intimidade essa alegria. E nós, conectados aqui, amados, tivemos mais misericórdia e amor. Por que quantos ainda, mesmo reencarnando na pátria do Cruzeiro, o celeiro que ao longo dos séculos nós encontraremos juntos novamente em outras encarnações, e veremos então essa tarefa que eu falei aqui no começo, que cada um de nós, por nascermos aqui, tínhamos o compromisso de, além de renovar, sermos esses estimuladores de amor e de luz, mas ainda para acolher todas as nossas necessidades. Existe, como podemos ver todo dia, espíritos aqui, como nós encarnamos, reencarnando nas favelas do Rio de Janeiro, na seca do Piauí. E nós, amados, estamos reencarnados no núcleo de natureza mais exuberante. Nós tivemos a oportunidade bendita de estarmos reencarnados mais próximo da linha do Equador, onde
os raios solares do fornecedor de energia para a nossa escola planetária está mais próximo de nós. Extremada alegria, então, muda o nosso campo vibratório da nossa intimidade. Entramos em sintonia com outros campos vibratórios. Como compreendemos a grandeza de estarmos reencarnados com a junção reencarnatória, de termos novos corpos em novas oportunidades no Brasil. E aí, perdoe eu dizer que isso aí já é meu. Quanto dói o meu coração quando alguém fala mal porque nasceu no Brasil. Porque não compreendeu. Então, eu tenho compaixão. Então, a primeira injunção reencarnatória que estamos trabalhando hoje, que vai estruturar, quando nós estamos elaborando o nosso projeto reencarnatório, é onde necessitamos nascer de novo, em que ambiente. E aí, amados, tem inúmeras nuances, centenas, milhares de nuances nesse aspecto que vai dizer, mesmo no nosso ambiente aqui, todas as nuances que ocorrem, porque quando nós vamos, então, elaborar, inclusive, agora abrindo parênteses, né? Perdoe, mas acho que até falei isso, né? E que a equipe do nosso professor Euripides tem sinalizado que, inclusive, que esse processo que ocorreu agora com o Covid-19, de inúmeros espíritos deixaram os seus corpos, está fazendo uma grande modificação de ambientes reencarnatórios. Centenas, milhares, inúmeros de espíritos que estavam reencarnados em ambientes, vamos dizer assim, com um nível de sociedade, grande maioria terão ambientes de contraste. Então, vamos dizer, perdoe-me, né? É como um esclarecimento, é como uma ilustração. Não estou dizendo que isso é regra ou que tudo vai ser dessa forma, mas para que nós possamos compreender. Aqueles, então, reencarnados lá no mundo árabe, lá, onde o sentimento de religiosidade tem aquela característica profunda, onde o sentimento de religiosidade, não está falando qual que é, se é do Torá, se é do Alcorão, ou seja qual for, estarão reencarnando em ambientes onde essa estruturação está muito mais ligada ao materialismo, está muito mais ligada às ilusões transitórias. E, consequentemente, os reencarnados nesses ambientes reencarnarão lá com aquele tipo de costume, com aquele tipo de religiosidade. Só abrir o parênteses. Então, continuando aqui, então, agora cada um no seu íntimo, que passa em reflexão. Será que eu estou reencarnado numa reencarnação de contrastes? Ou será que eu estou reencarnado numa reencarnação de semelhanças? O que vem a ser isso? Muitas das vezes, nossos estudos reencarnatórios, nossas reencarnações, nasce, renasce, nasce, morre, renasce, morre, renasce. E, às vezes, grande maioria, mantemos o sentimento ainda. Viemos aqui, trouxemos todos os recursos, recebemos todos os estímulos, mas não quisemos mudar. Então, muitas das vezes ocorre como, vamos dizer assim, uma obrigação. Agora, a sua reencarnação vai ser de contraste. Ou quando nós já podemos optar e queremos um aprendizado, e queremos aferir o nosso amor, querer aferir a nossa humildade, querer aferir a nossa compreensão, já temos recursos para tal. Pedimos e os benfeitores endossam, por exemplo, reencarnações de semelhança. Vou vir aqui vivenciar um ambiente praticamente igual ao que eu vivi anteriormente,
basicamente com os mesmos espíritos, e vamos ver como é que eu vou fazer. Ou, por exemplo, como fato ilustrativo. E quando é de contraste, como é? É tudo meio ao contrário. Vamos dar um exemplo de, perdoe-me, se chegar a essa pessoa, acredito que não chegue, mas tudo bem, é só uma exemplificação. Vamos dar um exemplo assim, dos costumes e da vida e da experiência do Espírito encarnado aqui, Filho de Deus, como rainha da Inglaterra. E que ela, então, por necessidade ou por opção, resolve ter, ou isso é estudado e é lhe concedido, uma reencarnação de contraste, por exemplo. Vai nascer na Etiópia, inclusive com a cor de pele de outra cor, onde a cada manhã nem sabe se vai ter alimento para almoçar. E qual é que está impregnado no seu espírito essa experiência de rainha? Tudo é lhe servido. Tudo lhe é feito o que você pede. Tudo é feito aos seus gostos, aos seus costumes. Agora, amados, de verdade, para nós não tem grande importância a reencarnação da Rainha Elizabeth. Para nós tem importância a nossa reencarnação. Com quem eu estou? Que tipo de recursos materiais, de ambiente fluídico e energético foi me concedido? Que tipo de recurso é me disponível? Alguém com extremada abundância e alguém faltando? Mas se nós não compreendermos o Espírito Divino que somos, inclusive esse tem sido o entorpecimento de consciência, tem sido estímulos difíceis para que os espíritos que aqui se renovam, é dizendo que isso é culpa dos outros. Não, amados. Se eu hoje enfrento a reencarnação em um ambiente áspero, com dificuldades, é proposta divina de renovação. Ai, amados. E se hoje, então, eu tenho uma reencarnação num ambiente saudável, num ambiente menos hostil, onde é me concedido todos os recursos para a minha caminhada no plano físico, lógico, eu necessito das coisas materiais, eu necessito de alimento, eu necessito locomover, eu necessito dessas coisas todas. Mas por que para alguém isso é tão difícil de ser adquirido? E por que alguém isso parece ser fácil? Mas, amados, cada um vai ficar responsável de como vai administrar esse processo. E ainda pelo estado evolutivo que nós nos encontramos, as nossas vaidades, ainda que carregamos orgulho e egoísmo, pode dizer uma coisa, amados, a prova é muito mais difícil para quem tem em abundância. Porque não consegue se resignar, não consegue aceitar as coisas da vida como elas são. E o que é a minha parte nas coisas da vida? Então, amados, cada benfeitor se encontra em cada lar. Desculpa-se dizendo, com o pergaminho feito lá antes, na preparação para essa encarnação de agora. Então, jamais, amados, quem está conectados conosco nessa manhã, jamais vai reclamar de nada. Jamais vai julgar ninguém. Porque compreendeu e vai passar a fazer parte da ação diária. Que eu reencarnei no melhor lugar, nas melhores condições. E que através do suor da minha testa, da minha boa vontade, da minha dedicação, do meu amor, da minha doçura, da minha compreensão, eu renovarei
os sentimentos ainda de crítica, de egoísmo, de vaidade, de ambição, que eu darei conta, porque eu compreendi. E aí, então, por isso é que diz que aí o espírito a cada vez mais se liberta, porque ele não mais põe culpa na sociedade, nem em regimes. Porque a sociedade e o regime são os estímulos, mas não são responsáveis. Eu construí. E nós aqui juntos estamos construindo a nossa nova reencarnação. Não é muito bom demais saber isso? Não clareia as nossas consciências? Não dá outra dimensão para o meu olhar? Que as grandes dificuldades de agora serão os triunfos e as recompensas de eu ter conseguido renovar sentimentos. Então aí eu passo a ser um ser amoroso, compreensivo, porque aí eu amo a tudo, a todos, porque eu estou no melhor ambiente, com os melhores espíritos, na minha melhor condição de espírito imortal, bilionário, desde quando fui criado. A minha melhor oportunidade é a de hoje. E somos agraciados por esse entendimento, por essa misericórdia que acolhe todos os nossos corações. Oh, Jesus, benfeitores amigos, irmãos amorosos e bons que nos envolvem. Oh, Senhor, equipe do professor Eurípides, mais uma vez, queremos tanto, 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 Senhor, que esse campo vibratório que palpita em nossos corações agora alcance os vossos e formamos um único campo vibratório de amor, alegria e luz, a impregnar, a estar em sintonia com o coração magnânimo do nosso governador planetário. Mas ainda na nossa pequenez e fragilidade, Senhor, lhe rogamos que esses seus mensageiros de luz e do amor possam fluidificar, magnetizar a água dos nossos corpos. E igualmente, Senhor, conceder a todos nós, encarnados e desencarnados, participantes desse evangelho do amor na manhã de hoje, passes energéticos, que por misericórdia e amor impregnem as nossas células perispirituais, as nossas células do corpo físico, trazendo então o equilíbrio para que tenhamos força, determinação e especialmente, Jesus, boa vontade, a renovar os nossos sentimentos que precisamos e a ser estímulos e a ser, nem que seja uma pequena luzinha do tamanho da cabeça de um fósforo, para quem caminha conosco. Que assim seja, Senhor Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos o de hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações. E livra-nos, Senhor, da prática de todo mal.
Que assim seja. Ó Senhor Jesus. Que todos nós tenhamos uma ótima semana de muito amor, dedicação, paciência incessante e muito trabalho. E até o próximo domingo, aqui juntos, se assim for a vontade de Deus, o nosso Pai, é claro. A partir das 9h30, estarei a postos. E que todos recebam, que ínfimo ainda, o meu abraço carinhoso, o meu afeto, a minha gratidão, a minha imensa gratidão por vocês alimentar o espírito imortal que eu sou, me ajudando imensamente na renovação de sentimentos e na minha caminhada em direção à construção do reino divino do amor e da luz, na intimidade do meu coração. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Oh, meus amados, desculpa aí de alguma coisa que eu já não presto, eu já estava prestando menos ainda, né? Que eu estava